Gente, a nossa questão número 4 aí da lista, né? Ele dá uma situação gráfica, né? Ele está falando, na verdade, do lançamento de um projétil. O projétil vai ser lançado e vai seguir essa trajetória aqui parabólica, tá certo? E aí ele vai lançar um segundo que ele quer que choque, que ele vai supostamente seguir essa trajetória retilínea, mas ele quer que o ponto onde eles se encontrem, onde eles se choquem, não seja esse daqui, mas seja esse ponto mais alto aqui, tá certo? O vértice da parábola, tá? Então ele quer, aí ele está me dizendo assim que essa reta aqui ela está com uma inclinação, né? Que é esse ângulo aqui, ela está com uma determinada inclinação. Essa inclinação tem que ser maior um pouco para poder ela passar por aqui, né? Ela tem que passar por aqui. Então tem que aumentar essa abertura aqui da reta, esse ângulo que ela faz com o eixo X, né? E quando eu faço isso, eu tenho a noção, eu estou trabalhando com a noção de coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? Então deixa eu pegar aqui um papel em branco para a gente fazer nele, é mais fácil. Vamos lá. O que é o coeficiente angular? A gente sabe que tem a reta, a equação geral de qualquer reta é essa daqui, ax mais b, né? O a é o número que multiplica o x, o b é o termo independente. Esse a aqui é o que a gente chama de coeficiente angular da reta. Tá certo? Esse b é o que a gente chama de coeficiente linear, é o termo independente de x, tá? Linear. Em termos práticos, quando eu tenho uma equação de uma reta, o que significa o coeficiente angular? Tem o eixo y, o eixo x, tá certo? Vou botar aqui uma equação de reta qualquer. Aí, em termos práticos, essa reta aqui, ela tem uma inclinação com o eixo horizontal, um ângulo que ela faz com o eixo horizontal, esse ângulo aqui, tá certo? Se eu fechar esse triângulozinho aqui, ó, ele vai ser um triângulo retângulo. Esse ângulozinho aqui que é a abertura, deixa eu chamar ele de alfa, só para vocês terem essa noção aqui, essa visualização. E o que é esse coeficiente angular, esse A, na equação da reta? Ele é a tangente do ângulo alfa, tá certo? Ou seja, cateto oposto, que é essa medida aqui, vertical, sobre cateto adjacente, que é essa medida horizontal. Esse é cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso é o coeficiente angular da reta. Tá certo? Existem outras formas de achar, mas essa é a mais simples, já que a gente tem o gráfico da reta dada lá. E aí, então, a nossa reta naquele problema, ela está com uma inclinação um pouco menor, né? E vai aumentar essa inclinação para poder atingir aqui. Ela está com essa inclinação, está com esse ângulo aqui que é um pouquinho menor. Deixa eu marcar aqui. Está com esse ângulo, né? E aí, com esse ângulo, ela cruza com um projétil que está em trajetória parabólica aqui. Mas ele quer que cruze aqui em cima, que eles se choquem aqui em cima, no ponto mais alto. Então, a inclinação da reta, que é só essa daqui, tem que aumentar um pouco. Isso vai mexer no coeficiente angular. Então, vamos calcular os dois coeficientes angulares nas duas situações. Ó. Primeiro, para essa reta aqui, menos inclinada. Qual a medida desse cateto oposto aqui, desse ângulo, cateto oposto a esse ângulo? Eu tenho aqui 12, né? Vai de 0, que é nesse ponto aqui no eixo X, até 12. Então, isso aqui mede 12. E qual é a distância desse cateto adjacente aqui, o tamanho dele? Vai de 0 até, aqui nesse ponto é 6. Então, aqui é 6. Então, o coeficiente angular inicial vai ficar quanto? Então, o meu primeiro coeficiente angular, no primeiro momento, o A, ele é cateto oposto sobre cateto adjacente, que vai ser igual a 12 sobre 6, ele mede 2, né? Agora vamos para o coeficiente angular da outra reta, vou chamar de A' aqui, só para diferenciar. É o coeficiente angular dessa retinha azul agora aqui que eu tracei, ó. O cateto oposto dele já é essa medida aqui maior um pouco, né? Então, é 16, ó. Do 0 a 16. Então, o cateto oposto dele é 16. E o cateto adjacente é essa medida que vai daqui até aqui. Do 0 até o 4. Então, é 4. Ou seja, qual é o novo coeficiente angular dela deveria ser o quê? 16 sobre 4. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, deveria ser 4. Então, eu tenho uma reta que os projéteis se interceptam num determinado ponto, com o coeficiente angular da reta sendo 2, mas para chegar na situação ideal, que é a que ele propôs lá, o coeficiente angular teria que ser 4, ou seja, ele teria que ser
2 unidades a mais do que o que ele está naquela situação da figura dada no problema. Então, a resposta certa aqui, ó, eu tenho que aumentar o coeficiente angular em 2 unidades, certo?